13 plantas sagradas conhecidas em escrituras antigas desde os tempos mais antigos, as pessoas sempre viram nas plantas algo especial. Elas não serviam só para comer ou fazer remédios, muitas eram consideradas sagradas, usadas em rituais, para curar o corpo e até para se conectar com o divino. Em vários textos antigos, como a Bíblia, o Alcorão, os Vedas, livros sagrados da Índia, e outras escrituras, algumas plantas aparecem com destaque. Elas eram tão importantes que eram mencionadas como presentes de Deus, símbolos de pureza ou até como parte de histórias milagrosas. Neste texto, vamos conhecer 13 plantas sagradas que aparecem nesses escritos antigos. Vamos ver de onde elas vêm, para que eram usadas e por que as pessoas as consideravam tão poderosas. E o melhor, você vai perceber que muitas delas ainda fazem parte do nosso dia a dia, mesmo sem a gente notar. 1. Oliveira, azeitona. A oliveira é uma das plantas mais mencionadas na Bíblia. Ela aparece no início, no livro do Gênesis, quando uma pomba traz um ramo de oliveira para Noé, mostrando que as águas do dilúvio tinham baixado. Isso virou símbolo de paz e esperança. Hoje, a gente usa o azeite de oliva na cozinha, mas antigamente ele era muito mais do que isso. Era usado para ungir reis e sacerdotes, como sinal de bênção divina. Também servia para acender lamparinas em templos e até como remédio para feridas. Se você já viu uma árvore de oliveira, sabe que ela é forte e vive por centenas de anos, por isso, era vista como um símbolo de resistência e vida longa. 2. Videira, uva. A videira é outra planta muito importante nas Escrituras. Na Bíblia, Jesus diz, "Eu sou a videira verdadeira", João 15:1, comparando-se a planta e seus seguidores aos ramos. O vinho feito da uva era usado em celebrações religiosas, como a Páscoa judaica e a Santa Ceia cristã. Além disso, a uva era um símbolo de prosperidade. Em muitas culturas antigas, ter vinho era sinal de fartura. Mas também havia um aviso: o excesso de vinho podia levar à embriaguez, e por isso algumas escrituras alertavam para o perigo de abusar dele. Hoje, a uva ainda é usada para fazer vinho, suco e até passas, e continua sendo um alimento muito valorizado. 3. Figueira. A figueira aparece várias vezes na Bíblia. No livro de Gênesis, Adão e Eva usaram folhas de figueira para cobrir sua nudez depois de comerem o fruto proibido. Já no Novo Testamento, Jesus amaldiçoou uma figueira que não dava frutos, ensinando sobre a importância de produzir boas ações. Os figos eram uma fruta muito comum no Oriente Médio. Eles podiam ser comidos frescos ou secos, e eram uma fonte importante de energia. Além disso, as folhas da figueira eram usadas para fazer remédios naturais. Hoje, a gente encontra figos em mercados, mas antigamente eles eram tão valiosos que até serviam como moeda de troca em algumas regiões. 4. Trigo. Trigo é a base de muitos alimentos que a gente come hoje, como pão e macarrão. Nas Escrituras, ele é símbolo de sustento e bênção. Na Bíblia, José interpreta um sonho do faraó do Egito, dizendo que 7 anos de fartura, com muito trigo, seriam seguidos por 7 anos de fome. Isso mostra como o trigo era essencial para a sobrevivência. O pão feito de trigo também tem um significado espiritual. Na última ceia, Jesus partiu o pão e disse: "Isto é o meu corpo", Mateus 26:2.26. Por isso, até hoje o pão é usado em muitas cerimônias religiosas. Antigamente, as pessoas moíam o trigo à mão, e fazer pão era um trabalho demorado, por isso, ele era visto como algo precioso. 5. Cevada. A cevada era outro grão muito usado antigamente, especialmente em lugares onde o trigo não crescia bem. Na Bíblia, ela aparece na história de Ruth, uma mulher que colhia cevada nos campos para sobreviver. Também era usada para fazer pão, mas era considerado um alimento mais simples, para os pobres. Em algumas culturas, a cevada era usada em rituais de purificação. Hoje, ela ainda é usada para fazer cerveja e alguns tipos de pão. Se você já viu um campo de cevada, sabe que ela cresce rápido e resiste a climas difíceis, por isso, era um alimento confiável em tempos de escassez. 6. Romã. A romã é uma fruta cheia de sementes, e por isso era vista como símbolo de fertilidade e vida. Na Bíblia, ela aparece decorando o Templo de Salomão e as roupas dos sacerdotes. Também é mencionada no Alcorão como uma das frutas do paraíso.
As pessoas antigas acreditavam que a romã tinha poderes curativos. Seu suco era usado para tratar doenças, e suas sementes eram vistas como um sinal de abundância. Hoje, a romã ainda é muito valorizada por seus benefícios à saúde, como ajudar o coração e combater inflamações. Se você já comeu uma romã, sabe que é uma fruta doce e suculenta, e que cada uma tem centenas de sementes, o que reforça sua ligação com a ideia de fartura. 7. Cedro do Líbano. O cedro é uma árvore gigante e majestosa, que cresce nas montanhas do Líbano. Na Bíblia, ele é mencionado como material usado para construir o Templo de Salomão. Sua madeira era tão valiosa que reis de outros países a pediam como presente. O cedro era símbolo de força e imortalidade, porque suas árvores vivem por milhares de anos. Também era usado em rituais de purificação. Hoje, o cedro ainda é uma madeira nobre, usada em móveis e construções. Se você já viu uma foto de um cedro, sabe que ele é enorme e imponente, por isso, era considerado uma árvore sagrada. 8. Isopo. Isopo é uma plantinha pequena, mas muito importante nas Escrituras. Na Bíblia, ele foi usado para aspergir sangue de cordeiro nas portas dos hebreus durante a Páscoa, para protegê-los da morte dos primogênitos no Egito. Também foi usado para dar vinagre a Jesus na cruz. As pessoas antigas acreditavam que o isopo tinha poderes de purificação. Ele era usado em banhos rituais e como remédio para doenças. Hoje, ainda é usado em alguns chás e como tempero. Se você já viu um isopo, sabe que ele tem folhas pequenas e um cheiro forte, por isso, era fácil de reconhecer e usar em cerimônias. 9. Aloé, babosa. O aloé, ou babosa, é uma planta conhecida por suas propriedades medicinais. Na Bíblia, ela aparece quando Nicodemos e José de Arimateia usam uma mistura de aloé e mirra para preparar o corpo de Jesus para o sepultamento. Antigamente, o aloé era usado para tratar queimaduras, feridas e problemas de pele. Também era visto como um símbolo de cura divina. Hoje, a gente ainda usa a babosa em cremes, shampoos e remédios caseiros. Se você já cortou uma folha de babosa, viu que ela solta um gel transparente, é esse gel que tem os poderes curativos. 10. Mirra. Mirra é uma resina que vem de uma árvore pequena, comum no Oriente Médio e na África. Na Bíblia, ela foi um dos presentes que os reis magos levaram para o menino Jesus. Também foi usada no embalsamamento de corpos, como no caso de Jesus. Antigamente, a mirra era muito valiosa. Era usada como perfume, incenso e remédio. As pessoas acreditavam que ela tinha poderes de proteção espiritual. Hoje, ainda é usada em alguns perfumes e produtos de beleza. Se você já sentiu o cheiro da mirra, sabe que é forte e marcante, por isso, era tão especial nas cerimônias antigas. 11. Incenso. O incenso é uma resina que vem de uma árvore, quando queimada, solta uma fumaça perfumada. Na Bíblia, ele era usado nos rituais do Templo de Jerusalém. Também foi um dos presentes dos reis magos para Jesus. As pessoas antigas acreditavam que o incenso purificava o ambiente e atraía a presença divina. Ele era queimado em altares e em casas, como forma de oração. Hoje, ainda é usado em igrejas e em alguns rituais religiosos. Se você já viu incenso queimando, sabe que o cheiro é forte e relaxante, por isso, era tão importante nas práticas espirituais. 12. Mandrágora. Mandrágora é uma planta com raízes que lembram uma figura humana. Por causa disso, antigamente as pessoas acreditavam que ela tinha poderes mágicos. Na Bíblia, ela aparece no livro de Gênesis, quando Raquel pede as mandrágoras que a irmã Lia havia colhido, porque acreditava que elas ajudariam a engravidar. As lendas diziam que a mandrágora gritava quando arrancada da terra, e que quem a ouvisse morreria. Por isso, as pessoas tinham muito medo dela. Hoje, sabemos que a mandrágora é uma planta comum, mas na época era cercada de mistério. Ela era usada como remédio para dores e problemas de fertilidade. 13. Sândalo. Sândalo é uma madeira perfumada, usada desde a antiguidade em rituais religiosos. No hinduísmo e no budismo, ele é queimado como incenso para purificar o ambiente. Na Bíblia, não é mencionado diretamente, mas era muito usado em culturas vizinhas. As pessoas antigas acreditavam que o cheiro do sândalo afastava energias ruins e atraía boas vibrações. Hoje, ele ainda é usado em perfumes, sabonetes e incensos.
Se você já sentiu o cheiro do sândalo, sabe que é suave e relaxante, por isso, era tão valorizado em práticas espirituais. Por que essas plantas eram tão importantes? Todas essas plantas tinham algo em comum, elas eram úteis e simbólicas. Elas serviam para alimentar, curar, perfumar e até para conectar as pessoas com o sagrado. Muitas delas ainda fazem parte da nossa vida hoje, mesmo que a gente não perceba. Por exemplo, o azeite de oliva que usamos na cozinha já foi usado para ungir reis. O pão de trigo que comemos no café da manhã já foi símbolo de bênção divina. A babosa que colocamos na pele já foi usada para preparar corpos para o sepultamento. As escrituras antigas não falavam dessas plantas só por falar. Elas mostravam como a natureza e o divino estavam conectados. E o mais interessante é que, mesmo depois de milhares de anos, muitas dessas plantas continuam fazendo parte da nossa rotina, seja na comida, nos remédios ou até nas tradições religiosas. Resumo final neste texto: vimos 13 plantas sagradas que aparecem em escrituras antigas. Cada uma delas tinha um papel importante na vida das pessoas, algumas eram usadas como alimento, outras como remédio, e outras ainda em rituais religiosos. Oliveira, videira, figueira, trigo e cevada eram plantas de sustento, usadas para fazer comida e bebida. Romã, cedro, isopo e aloé tinham usos medicinais e simbólicos. Mirra, incenso, mandrágora e sândalo eram usadas em rituais e cerimônias. Muitas dessas plantas ainda estão presentes no nosso dia a dia, mostrando que o conhecimento antigo não se perdeu, ele só se transformou. E o mais legal é perceber que, mesmo sem saber, a gente continua usando coisas que já eram sagradas há milhares de anos. Se você quiser, pode observar essas plantas com mais atenção. Quem sabe você não descobre que tem uma oliveira no quintal, uma figueira na rua ou um pé de babosa em casa. Elas não são só plantas, são pedacinhos da história e da fé de muitas pessoas. Aqui estão mais algumas curiosidades sobre essas plantas sagradas e como elas aparecem no nosso cotidiano sem a gente nem perceber. A oliveira, por exemplo, é uma árvore que aparece em muitos textos antigos como símbolo de paz e prosperidade. Hoje, o azeite de oliva é um ingrediente básico na cozinha de muita gente, usado em saladas, massas e até para fritar alimentos. Mas antigamente, ele também era usado para ungir reis e sacerdotes, como uma forma de bênção. Até hoje, em algumas culturas, o azeite é usado em rituais religiosos, como na unção de doentes ou na consagração de igrejas. A videira e a uva também têm uma história forte. No passado, o vinho feito da uva era visto como um presente dos deuses e usado em celebrações importantes. Hoje, o vinho ainda é servido em momentos especiais, como casamentos e jantares, e até em cerimônias religiosas, como na comunhão cristã. Mas a uva não serve só para fazer vinho, ela é uma fruta deliciosa, cheia de vitaminas, e o suco de uva é uma bebida comum em muitas casas. A figueira é outra planta que aparece bastante nas escrituras. Ela era símbolo de fartura e segurança, e seus frutos eram muito valorizados. Hoje, o figo é usado em doces, geleias e até em pratos salgados, como saladas. Se você já comeu um figo fresco ou uma fatia de bolo de figo, já teve contato com algo que era considerado sagrado há séculos. O trigo e a cevada eram essenciais para a alimentação no passado, usados para fazer pão e cerveja. Hoje, o trigo continua sendo a base de muitos alimentos que a gente come todo dia, como pão, macarrão e bolos. Já a cevada, além de ser usada em cervejas, também aparece em sopas e saladas. É incrível pensar que algo tão simples como um pedaço de pão já foi visto como um presente divino. A romã, com suas sementes vermelhas e doces, era símbolo de vida e fertilidade. Hoje, ela é usada em sucos, saladas e até em sobremesas. Em algumas culturas, a romã ainda é usada em rituais de Ano Novo, como um desejo de prosperidade. O cedro, por sua vez, era uma madeira nobre, usada para construir templos e palácios. Hoje, o óleo essencial de cedro é usado em aromaterapia e em produtos de limpeza, por seu cheiro forte e relaxante. O isopo era uma planta usada para purificar ambientes e pessoas. Hoje, ele aparece em alguns chás e remédios naturais, por suas propriedades medicinais. O aloé, ou babosa, era usado para tratar feridas e queimaduras.
Hoje, ele é um ingrediente comum em cremes, shampoos e até em sucos detox. A mirra e o incenso eram usados em rituais religiosos para perfumar ambientes e simbolizar a conexão com o divino. Hoje, o incenso ainda é usado em muitas casas e templos, e a mirra aparece em alguns perfumes e produtos de beleza. Já o sândalo é conhecido pelo seu cheiro suave e é usado em incensos, sabonetes e óleos essenciais. Por fim, a mandrágora era uma planta misteriosa, cercada de lendas. Diziam que ela tinha poderes mágicos e era usada em poções e rituais. Hoje, ela é mais rara, mas ainda aparece em algumas histórias e filmes como um símbolo de magia e mistério. O mais interessante é que muitas dessas plantas ainda fazem parte da nossa vida, mesmo que a gente não saiba de toda a história por trás delas. Elas nos conectam com o passado e mostram como o conhecimento antigo ainda está vivo, só que de um jeito diferente. Então, da próxima vez que você comer uma uva, passar azeite na salada ou acender um incenso, lembre-se, você está tocando em algo que já foi sagrado para muitas pessoas ao longo dos séculos. Agora, vamos falar de outras plantas que também eram consideradas sagradas e aparecem em textos antigos. Uma delas é o olíbano, também chamado de incenso. Ele vem de uma árvore que cresce em regiões secas, como a Arábia e a África. Quando queimado, solta um cheiro forte e marcante, usado em cerimônias religiosas há milhares de anos. No cristianismo, por exemplo, o olíbano foi um dos presentes que os reis magos levaram para o menino Jesus. Hoje, ele ainda é usado em igrejas, em rituais de meditação e até em perfumes. Outra planta importante é a mirra, que também foi dada a Jesus pelos reis magos. Ela é uma resina extraída de uma árvore espinhosa e tem um cheiro amargo e terroso. Na antiguidade, era usada para embalsamar corpos, fazer remédios e até como perfume. Os egípcios, por exemplo, misturavam mirra em óleos para conservar os mortos. Hoje, ela aparece em alguns produtos de beleza e em tratamentos naturais para a pele. Já o lótus é uma flor que simboliza pureza e renascimento. Ela cresce em lagos e rios, com suas raízes na lama e suas pétalas lindas flutuando na água. No Egito Antigo, o lótus estava ligado ao deus do sol, Ra, porque a flor se abre de manhã e se fecha à noite. Na Índia, ela é associada a deuses como Vishnu e Lakshmi, representando beleza e iluminação espiritual. Hoje, o lótus é usado em decoração, em chás e até em tatuagens como símbolo de superação. O alecrim é uma erva comum na cozinha, mas antigamente era considerada uma planta sagrada. Os gregos acreditavam que ela melhorava a memória e a usavam em coroas para estudantes. Os romanos a queimavam como incenso para purificar ambientes. Na Idade Média, as pessoas penduravam ramos de alecrim nas portas para afastar doenças. Hoje, além de temperar comida, ele é usado em chás, óleos essenciais e até em produtos de limpeza. Por último, vamos falar do cânfora, uma substância branca e cheirosa que vem de uma árvore asiática. Na Índia e na China, ela era usada em rituais religiosos para afastar maus espíritos. Também era comum em remédios antigos, como pomadas para dores musculares. Hoje, a cânfora aparece em produtos como cremes para tosse, repelentes e até em alguns tipos de plástico. Essas plantas mostram como o ser humano sempre buscou conexão com o divino através da natureza. Muitas delas começaram como símbolos sagrados e hoje estão no nosso dia a dia, seja na comida, nos remédios ou nos rituais de fé. Então, quando você sentir o cheiro do alecrim no molho ou ver um lótus no lago, lembre-se, essas plantas carregam histórias de milhares de anos e continuam fazendo parte da nossa vida de um jeito especial. E não são só essas plantas que têm histórias fascinantes. Outra muito importante é o sândalo, uma árvore cujo aroma suave e doce é usado há séculos em cerimônias religiosas. Na Índia, seu óleo é queimado em templos para purificar o ambiente e ajudar na meditação. Os egípcios antigos também o usavam em rituais de mumificação, acreditando que ele ajudava a guiar a alma para o além. Hoje, o sândalo está em perfumes, sabonetes e até em incensos que muita gente acende em casa para relaxar. Já o mirra é uma resina que vem de uma árvore espinhosa do Oriente Médio. Ela era tão valiosa antigamente que era dada como presente a reis e deuses. Na Bíblia, por exemplo, os 3 reis magos levaram mirra para o menino Jesus, junto com ouro e incenso. Os egípcios a usavam em mumificações e em remédios para curar feridas.
Hoje, a mirra ainda aparece em alguns produtos de beleza e em medicamentos naturais, mas seu cheiro forte e amargo lembra mais os tempos em que era considerada um tesouro. Outra planta que aparece em textos antigos é o cravo da Índia, que na verdade é um botão de flor seco. Ele era usado na China há mais de 2000 anos como remédio para dor de dente e até como perfume para o hálito. Os romanos o queimavam em rituais para afastar pragas e doenças. Hoje, o cravo é um tempero comum na cozinha, mas muita gente não sabe que ele já foi tão valioso que era trocado por ouro na Europa medieval. O alecrim, que já mencionamos antes, também tem um lugar especial em várias culturas. Na Grécia Antiga, os estudantes usavam coroas de alecrim para melhorar a memória. Na Idade Média, acreditava-se que ele protegia contra bruxarias e doenças. Hoje, além de temperar carnes e pães, o alecrim é usado em chás para aliviar o estresse e em óleos para massagens. E não podemos esquecer do gengibre, uma raiz picante que era usada na Índia e na China como remédio para problemas digestivos e resfriados. Os antigos gregos e romanos o valorizavam tanto que o usavam em banquetes para ajudar na digestão. Hoje, o gengibre está em chás, refrigerantes e até em doces, mas sua fama de planta medicinal continua forte. Todas essas plantas mostram como o ser humano sempre procurou na natureza respostas para a saúde, a espiritualidade e até para os mistérios da vida. Elas foram passadas de geração em geração, mudando de forma, mas mantendo seu valor. Então, da próxima vez que você usar um tempero na comida, acender um incenso ou tomar um chá, lembre-se, você está conectado a uma tradição que vem de muito longe. A natureza sempre foi nossa aliada, e essas plantas são provas vivas disso.